Aleluia. Se você, sabe, está feliz essa noite, feliz com Jesus, ou se você não está feliz ainda 100%, mas você acredita que você pode sair daqui feliz, porque Jesus vai fazer a diferença na sua vida hoje, dê um glória a Deus comigo assim, diga glória a Deus. Aleluia. Celo, agora há pouco, ele partilhou uma coisinha aqui na frente, Lili vai partilhar. Mas uma coisa que nós oramos juntos e passamos juntos esses momentos, e eu disse a ele, não sei se Lili estava na ligação nesse dia ou não, e agora eu repeti para ele aqui. Eu falei, eu tenho entendido que tudo aquilo que a gente passa de prova, tudo aquilo que a gente passa de estreito, tudo aquilo que a gente passa de dificuldade, e a gente vence, o Senhor nos dá autoridade sobre aquele tema. Então passou dificuldade financeira, quebra na empresa, quando passar nisso você vai ter experiência para não passar mais e para ajudar outras pessoas como passar por isso. E eu estava dizendo aqui a Celo, e eu disse, enquanto casal, Deus está dando a vocês uma autoridade específica para vencer esse tipo de desafio e para que outras pessoas venham saber que o Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Guarde isso no seu coração. Aquilo de dificuldade que você passa, quando você conclui esse processo, Deus te dá a chave para que você possa ajudar outras pessoas. Deus te dá autoridade sobre o tema. Seja este tema uma dificuldade na família, seja uma dificuldade financeira, seja uma enfermidade, seja uma doença, seja algo que você acha que não tem como resolver, Deus ele resolve para você, com você, e depois vai usar você para transformar novas vidas, para a nossa alegria, mas para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se você aqui trouxe sua Bíblia de papel, sua Bíblia digital, pega ela comigo assim, levante ela bem alto assim, sobre sua cabeça. E não diga, não fale, não repita, mas declare isso com fé junto comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Com a sua Bíblia na mão, eu vou pedir para que você abra no livro de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis. E hoje, quando eu estava vindo com a Átila Neto no carro, ele falou, papai, você vai pregar sobre o que essa noite? Eu falei, filho, sobre o que eu não sei, mas eu acho que vai ser no livro de Reis mesmo. E essa semana, ele fez um quiz lá no Instagram, né? Sim, não, tal resposta. Aí perguntaram, qual livro da Bíblia que você mais gosta? Ele, 1 Reis. Eu falei, ó, Deus te honrando aí já. Gosta mais do 1 Reis, então vamos ouvir hoje sobre 1 Reis 17. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. 1 Reis 17, vamos ler do versículo 1 em diante. E eu estou lendo aqui na versão NVT, nova versão transformadora. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho, nem chuva, durante os próximos anos, até que eu ordene. Hoje eu fui ler esse texto de novo, e às vezes a gente lê, eu gosto de ler aqui na igreja pausado, e eu gosto de fazer a leitura da Bíblia assim pública. E quando a gente vai lendo pausado, a gente vai tendo um outro nível de entendimento. Sabe, já seria bom demais, já mostrava uma intimidade muito grande com o Senhor, uma fé inabalável, ele chegar assim, Celo, e dizer, não vai chover, nem orvalho vai cair, por 3 anos, não para aí não. O depois da vírgula me impressionou mais. Já é uma coisa muito grande, não vai chover, nem orvalho vai cair. Imagine o que é isso no mundo. No mundo que eu falo físico mesmo, não é mundo espiritual. Imagine 3 anos sem orvalho, sem chuva, sem nada.
E ele vai, não vai acontecer isso. Até aí já é uma demonstração gigante da fé desse homem, da intimidade que ele tinha com Deus, para lançar uma palavra dessa. Eu estou na presença de Deus, estou lançando essa palavra, e depois ele bota vírgula. A vírgula foi que me impressionou. Não vai chover nem orvalho, vírgula, até que eu ordene. Vai parar tudo, mas quando ele disser volta, volta. Pensa aí. Porque às vezes a gente fala, não, isso aqui eu faço. E o vírgula, meu irmão? O quente aqui é o vírgula. Vai parar tudo, até que eu ordene que volte. Meu Deus, eu quero ter uma fé assim, Senhor. Então o Senhor disse a Elias, vá para leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. E Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias, vai morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi para Sarepta. Quando chegou no portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar a última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, Espírito Santo, Consolador das nossas vidas, aplica a palavra lida nos nossos corações, toma as nossas mentes cativas a Ti nessa noite, aqueles que aqui estão e aqueles que nos assistem, para que nós possamos, Senhor, entender mais de Ti e do Teu reino, e entendendo, possamos avançar rumo ao alvo, à direção e aos nossos propósitos aqui na terra, em o nome de Jesus. E a Santa Igreja do Senhor diz amém. Pode sentar, por favor. Quando eu comecei a estudar mais uma vez sobre esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção e eu queria dividir isso com a igreja nessa noite. E eu aprendi algumas lições sobre a vida da viúva de Sarepta. Uma mulher que mesmo em meio a uma crise hídrica, a uma crise que atingia toda aquela região e aquela circunvizinhança, mesmo assim ela estava disposta a servir. Independente da situação que o mundo dela estava passando, ela estava disposta, com o coração inclinado a servir. Mesmo não sendo do povo de Elias, mesmo não comungando da mesma fé, ou para ficar claro, não sendo da mesma religião, ela estava disposta a servir, apesar da circunstância, apesar de quem Elias era, apesar daquela região estar passando por aquilo, pela palavra proferida por ele, ela estava disposta a servir. Que às vezes a gente fala com o Senhor, Senhor, eu quero servir na tua casa, Senhor, eu quero amar e servir, mas eu quero servir fulano, e a fulaninha eu não quero, eu sirvo fulana, mas Beltrana não dá. Meu irmão, a mulher viúva, num tempo de escassez, com quase nada em casa, estava com o coração de serva, para servir o homem de Deus que tinha causado aquele rebuliço. Você vai entender o motivo. Você vai entender o motivo pelo qual Deus escolheu para alimentar o profeta Elias. Você vai entender porque Deus a escolheu para alimentar o profeta Elias, sendo que na verdade quem precisava de ser alimentada e quem precisava de ser servido de sustento era ela. Mas você vai entender porque Deus levantou a ela para que servisse ao homem de Deus e o alimentasse. Isso vai fazer você compreender que por mais que você, onde você está, não se sinta capaz de fazer algo, ou de servir a alguém, ou de servir num ministério,
Porque você acha ou entende que você não tem o recurso ou os recursos necessários para fazer ou executar o chamado de Deus. Ainda assim, Deus escolheu você. Hoje mais cedo nós estávamos orando ali na intercessão. E uma das coisas que nós falamos ali que Deus trouxe de palavra foi sobre Jeremias, que não se achava pronto. Que se achava, mesmo sendo adulto, uma criança. Fala, mas eu sou apenas uma criança. E Deus falou, eu escolhi você. E às vezes você olha assim, Senhor, eu não estou pronto. Senhor, eu não consigo. Não é por quem você é, mas é pelo poder dele que opera em você e através de você, se você buscar e dar lugar. Você está dizendo que então se eu buscar e der lugar ao Senhor e ao Espírito Santo de Deus, tudo vai fluir mil maravilhas? Não, o Espírito dele vai fluir em você mil maravilhas, mas vai ter problema? Vai. Mas em Deus você vai superar um a um, e cada vez que você supera, você tem autoridade sobre aquilo que você superou. Para quem é assim da minha geração, tipo assim, novão, sabe? Que foi criado, dentre outras coisas, jogando videogame. Você não, Zé. Você é um cara, uma geração ainda mais. Né? Jogando videogame, entende isso muito fácil. Hoje eu estava jogando videogame com o Atila Neto de tarde. Joguei com o Mateus, joguei com ele. Né? Até porque eu sou dessa geração. Então não adianta chegar assim, não, porque o bispo está com 43, vai fazer 44 anos, joga mais. Eu jogo, eu vou continuar jogando uma coisa que eu acho top de linha, gosto demais. Quando você joga videogame, você já entende isso. Eu já falei isso várias vezes na igreja. Você está naquela fase, não consegue passar. Se é um joguinho daquele de RPG que tem um chefão que você não consegue superar, quando você consegue entender qual é o truque dali, ou na palavra mais certa do jogo, assim, né? Uma palavra de game meu, o macete, né? A manha daquilo ali, fica fácil você passar quantas vezes for, e fica fácil você ensinar alguém, não estou conseguindo, porque aquela. Não, meu filho, fique tranquilo. É igual o tempo que eu jogava Mario. Fique tranquilo, quando você chegar naquela fase, você entra no terceiro tubo, você vai sair no segundo tubo do terceiro mundo. Era assim, saía lá, pegava florzinha, bolinha de fogo, passou uma vez, você já sabe qual é o caminho. E aí você consegue ensinar outras pessoas como fazer também, como superar também. Então não tem que com essa fala, assim como Jeremias, eu sou uma criança, eu não estou pronto. Quero que você saia daqui entendendo que Deus escolheu você. Mesmo que existam outros com recursos, mesmo que existam outros mais preparados, Deus conta com você. Pois Ele conhece o desejo do coração, do seu coração, e melhor dizendo, Ele sonda e conhece o seu coração. Eu entendi que Deus não escolhe ninguém pela capacidade, pela cognição, pela inteligência, pela sabedoria que tem, mas pelo coração que cada um carrega. Veja Davi quantas vezes errou, e é o Senhor quem diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então se prepare e deixe a voz do Espírito Santo começar a ecoar nos seus ouvidos. A viúva de Sarepta, antes de falar sobre a viúva de Sarepta, precisamos entender que o profeta Elias, ele foi chamado por Deus como seu mensageiro, numa época de decadência espiritual. Estava tudo indo muito mal em Israel. Culto a deuses pagãos, e adoração a Baal tinha tomado conta do arraial do Senhor. E Deus olhou e falou, eu preciso levantar alguém para derrubar isso, tirar a idolatria e começar a restaurar a adoração a Deus, para que eles possam viver de novo uma novidade de vida. E o povo estava numa época de decadência espiritual tão grande, que se ela não fosse contida a tempo, levaria certamente Israel à destruição total. E o profeta Elias, ele foi completamente corajoso, cheio do Espírito de Deus, para enfrentar o rei Acabe.
E mais do que isso, a sua esposa idólatra Jezabel, que era filha de Etibal, rei ali da Fenícia, país da onde vivia a viúva de Sarepta. Ela vivia no país que o pai de Jezabel era o rei. O cara que difundia o culto e a cultura pagã e o culto a Baal, o nome dele, Etbaal, era o nome do rei. E aí no confronto de Elias com o rei Acabe, ele frente a frente com o rei, ele abre a boca e diz: na presença de Deus que eu estou, eu vou profetizar. Em 1 Reis 17:1 ele diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois novamente veio a palavra do Senhor a Elias e ordenou ele para que ele saísse daquele lugar e fosse a leste, e a leste do rio Jordão, para um ribeiro chamado Querite, onde o Senhor disse: vá para lá, que lá eu vou te sustentar, lá eu vou te alimentar. E Elias, seguindo a orientação e a ordenança do Senhor, rumou a leste e se estabeleceu ali, junto ao ribeiro de Querite. Mas passado algum tempo, a Bíblia nos conta que o ribeiro também secou, porque a fonte que fazia o ribeiro se encher, que era proveniente das chuvas que caíam, não tinha mais. Porque a palavra de Deus, através da vida de Elias, se cumpriu e disse: não vai cair nem chuva nem orvalho, vai ficar sequidão total. Mas até isso acontecer com o ribeiro demorou um tempo. Parou de chover instantaneamente, segundo a palavra do profeta. Mas até que o ribeiro se secasse, ainda levaria um tempo. Por isso que Deus: vai para lá, para junto ao ribeiro, que eu vou te sustentar lá. E ele foi. 1 Reis 17:9. A Bíblia diz: e Deus mais uma vez falou com Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Uma das coisas que a gente pode aprender, e eu quero que você guarde isso no seu coração, é que Querite não é lugar para que os profetas de Deus permaneçam. Querite é um lugar de passagem. Querite é um lugar de transição. Assim como o tabernáculo no deserto, ele não era uma estrutura como o templo, feito de tijolo, recoberto de ouro, nada disso. Ele era uma tenda, porque ele é algo que tinha que se montar e se desmontar e caminhar. Lugares de transição, lugares de passagem. E assim era Querite. Ele falou: você proferiu a palavra, eu vou te tirar daqui e vai para lá, para junto do riacho. Vou tratar você um tempo lá, vou te sustentar lá, vou te alimentar de forma sobrenatural lá, usando pássaros carnívoros para que te levem carne e pão de manhã e de tarde, mas é um tempo somente. Só que o que acontece com a igreja é quando Deus quer nos levar a um novo lugar, a um novo nível, a um novo patamar, e o mundo todo está passando por um processo difícil, Ele nos tira dali, Ele nos leva para outro lugar, e começa esse novo lugar a ficar confortável. Mas aqui está bom, Deus está me sustentando, eu estou vivendo um milagre diário, da onde eu não conseguia enxergar a provisão, Deus está trazendo, eu vou ficar aqui, está bom demais. E a gente começa a se acomodar e a querer fugir do propósito do Senhor das nossas vidas. Quero ficar em Querite, quero morar em Querite. Mas Deus, quando Ele tem um propósito para mim e para a sua vida, esse propósito tem que se cumprir. Nem que Ele tenha que mandar o riacho secar, você vai ter que sair dali. Não queira ficar em Querite, por mais que o riacho não seque, por mais que os corvos venham de manhã e de tarde, não queira ficar ali. Queira dar continuidade ao chamado de Deus na sua vida. Queira cumprir o propósito que Ele criou e estabeleceu para você. Muitos cristãos têm se acomodado junto ao ribeiro. Muitos cristãos têm se acomodado diante de uma situação que a provisão tem chegado, mas ainda não é aquilo que Deus quer para você.
Mas debaixo de uma orientação divina, Elias se levanta e fala: eu vou para a cidade de Sarepta, para ser sustentado por uma viúva estrangeira. Não tem como a gente não pensar, por que Deus escolheu esta viúva? Por que Deus escolheu essa viúva de Sarepta? É bem verdade que naquele tempo tinham diversas viúvas em Israel. Por que Deus não usou alguma viúva de Israel, que entendia os costumes, que entendia quem era Elias, que podia honrar o homem de Deus como ele deveria ser honrado? E para que você tenha certeza que haviam várias outras viúvas em Israel, Evangelho de Lucas 4, 25 e 26, eu leio para você. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E Deus envia Elias a uma outra terra, para uma viúva estrangeira que estava passando dificuldade na terra do rei que tinha instituído um culto pagão e estava vivendo ainda numa situação muito pior por conta de uma palavra que ele tinha proferido. E eu disse: agora você vai para lá, para essa terra, e eu vou levantar uma viúva lá que está passando necessidade para que ela te sustente. Que as coisas de Deus são assim. Onde você acha que é o mais improvável, é onde Ele vai levantar alguém que você acha que não tem como, para te ajudar, para te sustentar e para fazer você entender que você é amado de Deus. Quando Elias chegou naquela cidade, logo na porta da cidade, ele reconheceu uma viúva e ele pediu ela um pouco de água. E quando ele viu que ela tinha um coração inclinado para servir, ele já emendou: não traga só água, traga um pão também. E ela olhou para Elias, e a Bíblia, a gente leu essa passagem, ela disse: mas eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Hoje, lendo isso, eu já estou estudando esse texto há uns 15 dias. Hoje à tarde, lendo isso, falei: Senhor, me fala o que é que você quer me mostrar nesse pedaço específico do texto, que ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E a Bíblia, ela é clara, ela fala um punhado de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite na botija. E eu orando hoje à tarde, o Espírito Santo de Deus me mostrou de algo tão lindo que eu anotei num caderninho, depois eu coloquei aqui. Eu não vou abrir essa água, porque eu não quero beber essa água, mas imagine esse copo aqui. Ele está cheio, tá? Não sei se você está vendo, mas ele está lacradinho, ele está cheio. Se tivesse aqui um pouquinho de azeite no copo, se ele não tivesse cheio, se tivesse um pouquinho de azeite aqui no copo, o azeite estaria onde? Em que posição do copo? Onde? 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 Irmão, você está aqui em cima do copo, e aqui você está. Quando o copo está cheio, a água está em. Quando tem uma gotinha, ela está em. Vai entendendo isso. O punhado de farinha numa vasilha estava no fundo. Um pouquinho de azeite na botija estava no fundo. A gente só vive o milagre da multiplicação quando a gente vai para o fundo. Ah, bicho, não entendi. Busque ao Senhor em profundidade. Vá ao fundo. Assim quando o mestre, o pescador da Galileia chegou, leve o barco para o alto mar. Vá para o profundo, que eu vou multiplicar o peixe. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. O Espírito Santo de Deus me falou assim: meu filho, se ela tinha um punhado dentro de uma vasilha e uma gotinha numa botija, foi no profundo que ela teve que meter a mão, ela teve que se dobrar lá e pegar aquele restinho no profundo para eu fazer o milagre da multiplicação.
E não foi só isso, ela teve que mostrar desprendimento. Ela falou: eu vou pegar isso aqui e vou servir a alguém. Eu vou pegar isso aqui e vou ministrar na vida de alguém. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer a diferença na vida de alguém. Deus quer que você vá para o profundo, que você busque Ele em profundidade e comece a servir aqueles que estão à sua volta, sejam pessoas que você conheça ou sejam um completo desconhecido, como Elias era, numa terra estrangeira, numa mulher que era viúva, que servia a outro Deus, mas que chegou lá e com um coração sincero e contrito serviu ao homem de Deus com aquilo que ela tinha. Deus, Ele usa o improvável para abençoar os seus filhos. No meio de uma crise mundial, onde a fome estava assolando, devido à falta de chuva, a gente pode ver uma pobre viúva estrangeira começar a experimentar o cuidado da bênção de Deus em sua vida. No meio da crise ela tinha um pouquinho de recurso para sobreviver mais um dia. E esse é o cuidado de Deus sem acepção de pessoas. Às vezes você fica aí: Deus não me ama, Ele não cuida de mim. Ele mandou o profeta para uma terra distante, para que ele fosse servido por uma mulher, que ele queria trazer milagre, multiplicação, sustento, renovo, vida nova, vida abundante, e queria trazer algo muito maior, que era a vida de novo, e a gente vai entender isso na frente. Ele queria restaurar a vida que ia se perder. De forma milagrosa, a Bíblia nos ensina que Deus providenciou na casa daquela viúva fartura, que o suprimento da farinha não acabasse e que o azeite não cessasse enquanto a chuva não chegasse. E às vezes você está aí preocupado: Senhor, o que é que vai acontecer de mim? Ele te ama, você é filho, você é filha, mas você tem servido. Você tem servido a quem você conhece, e muito mais, você tem servido a quem você não conhece. Assim como a viúva serviu a Elias. A viúva de Sarepta, ela nos ensina que mesmo no meio da crise, seja essa crise uma crise financeira ou não, ficar murmurando, ficar questionando, ficar se lamentando pelos cantos, não é algo que nós devemos fazer. Sabe, quando estava louvando aqui, falou: a quem você tem dado glória? Já falei isso aqui, tem tempo na igreja. Eu, quando era mais novinho, eu gostava de fazer vários experimentos. Tem muito tempo isso não, José. Aí ele fez assim: tem bastante tempo. E eu lembro que uma coisa que chamou muito minha atenção, não sei se esse experimento eu vi na escola, mas em casa tinha uma lente, aquelas lentes de detetive e tal. E eu achei incrível quando eu entendi que se você pegasse aquela lente e colocasse sobre a luz do sol e desse um foco num pedaço de papel, pegava fogo. E depois, na minha idade adulta, poucos anos atrás, isso eu fui entender de uma outra forma. Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, você leva poder. Tudo em qual você foca e dá atenção, transforma. Foi como o Marcelo disse: aqui você tem dado glória. Focou na enfermidade, expandiu. Focou na glória de Deus, explodiu e trouxe tudo novo outra vez. Mesmo sabendo que o seu pouco suprimento só daria para se alimentar por mais um dia, ainda assim ela saiu de casa para apanhar os gravetos e assar o pão. Quando Elias encontrou a viúva, ela não estava em casa chorando porque tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Ela estava catando graveto, catando lenha. Ela falou: só tenho isso, mas isso aqui eu vou transformar em algo por mais um dia. E às vezes você já tem os dons, os presentes que o Espírito Santo te deu, e você está aí lamentando: mas eu não posso. Vai sair do seu lugar e vai catar graveto. Saia do seu lugar e vai catar lenha. E comece a colocar o fogo de Deus dentro de você, para trazer transformação naquilo que Ele já colocou em você. Eu só tenho esse pouquinho, mas eu não vou ficar murmurando.
Eu vou sair por aí, eu vou pegar lenha, eu vou fazer uma fogueira, eu vou fazer fogo, que o fogo não era colocar o álcool e riscar o fósforo, ela ia ter um processo para fazer o fogo, para que o fogo acendesse, para que ela misturasse a massa e assasse um pouquinho de pão, o resto que ela tinha, mas ela assim mesmo saiu a trabalhar, para ver a diferença e a transformação que aquilo ia fazer. Mas sem saber, Deus já estava providenciando no meio do caminho um milagre que ia mudar por completo a vida dela e da casa dela. Por isso eu te digo nessa noite, não fique murmurando, nem questionando. Por quê? Por quê? Saia a catar gravetos, saia a catar lenha, reacenda o fogo, para que você possa transformar aquilo que Deus já te deu, já está na sua mão. Não pare na caminhada, siga em frente, pois é no meio do caminho, quando você estiver caminhando por fé, catando lenha, que o milagre vai ao seu encontro, que a diferença que você vai viver, vai te encontrar. Quem era essa viúva? Ao chegar na porta da cidade, para apanhar os gravetos, as lenhas, para fazer aquele último pão, para preparar a última refeição, ela se encontra com Elias, que primeiro lhe pede água. Primeiro lhe pede água e depois sim um pouco de comida. Deus, ele sempre terá uma forma de nos sustentar, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade. A viúva tinha um coração obediente, generoso e pronto para servir. 1 Reis 17, 10 e 11. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, para que eu beba. E indo ela buscar água, veja que ele pediu e instantaneamente ela foi buscar. Falei: eu vou servir esse homem. Chegou de viagem, está na porta da cidade, deve estar com sede, deve estar cansado. Não quis saber o porquê, pediu: vou buscar para você. E às vezes chega alguém ao nosso encontro e nos pede algo, uma oração, uma palavra, um tempo, e a gente vira as costas. E depois que ela virou-se para buscar água, ele a chamou de volta e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Mesmo vivendo dias difíceis, tenebrosos, de crise, de fome, aguardando a morte, como ela mesmo diz ao profeta, ela ainda estava pronta para servir e servir ao próximo e a alguém desconhecido. Ela poderia muito bem pegar a saída mais fácil e recusar: não vou trazer água, eu estou numa missão, estou catando lenha para fazer minha última refeição. Mas ela queria servir. Ela queria servir. Aí eu te pergunto nessa noite, ela tinha declarado que era a última refeição que ela ia fazer com o filho. Seria você capaz de dar, não é repartir, é dar a sua última refeição a um desconhecido? Seria você capaz, movido por tanto amor, dar algo que você quer para você a alguém que você não conhece? E porque ela fez isso, ela recebe uma palavra profética que mudaria o rumo da vida dela, o rumo da vida do filho e daquela casa. O profeta diz para ela, em 1 Reis 17, 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor mandar a chuva sobre a terra mais uma vez. Apesar da situação difícil, apesar da crise, apesar da dificuldade, ela não relutou em atender o pedido do profeta, que veio automaticamente acompanhado da promessa, que ela ia receber muito mais do que aquilo que ela deu. O nosso Deus é especialista em fazer pouco virar muito. Mas para receber o milagre é necessário obedecer, ouvir e obedecer a voz de Deus. Ter um coração servidor, um coração doador. Agora
Agora imagine se a viúva se virasse e não ajudasse nem servisse ao profeta. Ela não receberia a bênção do Senhor, que estava trazendo provisão à casa dela até que aquele tempo difícil passasse. Atualmente a gente vê muitas pessoas em condição de ajudar o próximo, mas não fazem, às vezes por avareza, ganância ou egoísmo. Com o passar dos dias, a Bíblia vai contando nessa narrativa dessa história que o filho da viúva veio a ficar doente e morreu. Se agravou tanto a doença que ele morreu. E ela foi tomada por um desespero, por uma angústia por estar perdendo um filho, e recorre ao profeta, achando que a morte do seu filho era para castigo dela. Mas o que ela não sabia era que Deus mais uma vez queria agir de forma milagrosa e queria mostrar quem Ele era e o poder dele naquela família. A Bíblia conta que Elias pega aquele menino nos braços, vai até o quarto dele, deita sobre o menino por 3 vezes e clama em alta voz para que o Senhor devolva a vida ao menino. 3 vezes. Aí você pode dizer, não, bicho, mas aí pode ser uma representatividade da Trindade. Sim, pode ser, acredito que seja. 1 Reis 17:22, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E ele pegou os meninos que estavam mortos e devolveu à mãe com vida. Deus é Deus de restituição, Deus é Deus de milagre. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que aquilo que estava morto vai ressuscitar hoje em nome de Jesus. Seja na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes, os próximos ou os de longe. Mas o que eu quero que você olhe aqui, Elias insistiu por 3 vezes na oração. E às vezes a gente quer pedir a Deus um milagre, às vezes a gente quer pedir a Deus algo novo, e a gente fala, Senhor, eu estou precisando disso, me dá, e acabou. E aí não chega, Deus, você não fez. Elias, o profeta Elias, que disse, não vai chover, nem o orvalho vai cair, até que eu diga. Quantas vezes ele disse que não ia chover? Uma. Quantas vezes ele disse que ia voltar a chover sobre a palavra dele? Uma. Mas na hora de ressuscitar, ele insistiu por 3 vezes. E você desiste, às vezes, no primeira tentativa, não deu certo, você já não quero mais, vou largar a mão, vou largar o arado, vou virar as costas. Insista, porque o milagre que Deus quer trazer para você é milagre de renovo, de vida nova, de ressuscitar aquilo que você acreditava que não tinha mais jeito. É isso que Ele quer fazer com você. Insista. O profeta Elias nos ensina que o segredo está na insistência. Você precisa orar sempre, todos os dias, como está escrito em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Ah, bispo, meu filho está nas drogas, meu filho está na prostituição, meu filho está morto espiritualmente. Mas como profeta do Senhor, eu digo a você nessa noite, tem vida aí e Deus vai trazer de volta. Tem vida aí e vai ressuscitar. Deus vai fazer o milagre na sua vida, Deus vai fazer o milagre na sua família, em nome de Jesus. Creia e receba em nome de Jesus. A gente pode entender que Deus queria ensinar algo a Elias, e a gente pode tirar um ensinamento disso também. Quando Elias ora para que não haja chuva, sua oração é atendida imediatamente. Mas quando ele pede para que o menino voltasse à vida, ele teve que insistir por 3 vezes. Isso é Deus ensinando que quem governa é Ele, que o tempo é dele, que o milagre vem dele. Quando Ele quer, Ele faz acontecer. Para que o homem não se glorie em nada. E o choro e a tristeza daquela casa agora se transforma em gozo e alegria permanente. Não só ela teria sustento até o fim daquela escassez, mas ela estava com o filho de volta nos braços, renovado e ressuscitado pelo Senhor. Maior que o milagre do alimento era o milagre da vida. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Maior do que o milagre do sustento, o Senhor está trazendo um milagre de vida nova para você e para os seus, em nome de Jesus. Depois a viúva olha para Elias e fala assim: a palavra da tua boca é verdade. Tem muita gente que a gente ouve falando em nome de Deus,
uma coisa eu te digo: quando a palavra é do Senhor, ela se cumpre, porque a palavra de Deus é verdade. O que Deus manda falar, Ele garante e Ele cumpre. Por isso fiquem atentos como ovelhas ao que vocês ouvem e ao que vocês levam para o coração, porque se é de Deus vai ter que se cumprir em nome de Jesus. Mas eu me alegro com isso, porque hoje a gente ainda vê muitos homens e mulheres de Deus comprometidos com o Senhor, que têm andado pelo mundo e proferido palavras que têm acontecido, para que a gente possa ter a certeza que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu vou pedir para que a igreja se coloque de pé. Como eu disse, Deus ele não muda. Em Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo. O mesmo Deus do profeta Elias é o meu Deus e é o seu Deus. O mesmo Deus que fez a multiplicação da farinha na panela, do azeite na botija, é o mesmo Deus Filho que multiplicou o peixe, ou os peixes ali no mar da Galileia, sobre a palavra dele, quando ele disse: vá ao profundo, e levou os peixes à rede. E Jesus, ele continua vivo hoje, fazendo milagres hoje, operando hoje. E tudo que ele quer de mim e de você é compromisso. Tudo que ele quer de mim e de você é uma vida próxima a ele. Eu não sei se todos que aqui estão conhecem a Jesus e servem a Jesus, mas o que eu sei é que o maior exemplo de serviço foi Jesus quem nos deu. Porque como disse, que essa mulher saiu para servir a um desconhecido que pediu água e um pouco de comida. Jesus saiu da qualidade de filho de Deus, de rei do universo, para vir na terra e entregar a vida dele por diversos desconhecidos, por mim e por você. E isso é a maior prova de amor que a humanidade já viu. Se assim não fora, ele não teria sido o único homem que conseguiu dividir a história em duas partes, antes e depois dele. Por amor e por graça, ele resolveu vir aqui à terra e morrer uma morte doída, para que a gente pudesse ser encontrado, salvo, resgatado e pudesse ter vida plena.